Boa tarde, aqui quem está falando é Paulo Purkt, eu estou novamente aqui com o meu sócio, o Rodrigo Veneziani, da Purkt Veneziani Advogados, e hoje nós estamos com um convidado, que é o Luiz Fábio Mandina, da Mandina Pereira Advogados. Ele é especialista em direito imobiliário, ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Jabaquara. E hoje o Rodrigo vai fazer algumas atualizações da série que a gente vem comentando a respeito de locação comercial, e o Mandina vai nos dar alguns aspectos importantes aí em relação ao problema da Covid, que está trazendo para a locação residencial. Então, Mandina, por favor, muito bem-vindo, agradecemos aí a tua participação e ficaremos muito felizes aí com seus comentários em relação à locação residencial. Obrigado, boa tarde, Paulo, boa tarde, Rodrigo. Agradeço os colegas, grandes advogados aí que admiro muito, sempre fomentando o estudo do direito, abrindo espaço para falar um pouquinho aqui sobre direito imobiliário e da parte de locação residencial. Eu costumo assessorar algumas imobiliárias, corretores, tudo, e por isso estudo bastante essa questão e venho trabalhando em cima dos impactos do Covid nas relações de locação residencial também, né? Iniciando aqui, eu poderia falar o quê sobre a locação residencial? Quando a gente olha primeiro para o comércio está fechado, né? Então, tem uma questão que até o Dr. Rodrigo vai falar depois da locação, os impactos na locação não residencial, mas o fato de o funcionário, que também é impactado pela quarentena, de não trabalhar, de não abrir sua loja, pode impactar no não pagamento ou na dificuldade de pagamento do aluguel, né? Nós teríamos num cenário normal o inadimplemento absoluto, né, pelo não pagamento, ou parcial, quando só tem uma parte de receber pagado o aluguel, né? O que acontece na questão da pandemia, da quarentena? Os tribunais de São Paulo já vêm entendendo que uma presunção da dificuldade financeira, tá? Então, essa presunção, ela não é definitiva, é só uma presunção. As pessoas estão correndo para o judiciário para entrar com pedidos liminares, para ver reduzido o valor da locação. Eu acho que é um momento muito cedo ainda para entrar com ação para revisão de aluguel. Primeiro, porque o contrato de aluguel, de locação, ele tem... para você definir um valor, depende de mercado. A gente não sabe ainda como vai ficar o mercado. A lei de locação ela tem no artigo 19 uma previsão legal para revisão, tá? Mas não acho que é o caso de aplicação no momento, porque está muito incipiente ainda, está muito cedo, os efeitos a gente não sabe qual serão lá na frente. Então, de repente, entrar com uma ação judicial agora, e não estiver bem fundamentada, não estiver indo pelo caminho certo, o risco de improcedência do pedido lá na frente onerar ainda mais a questão pode ser maior, tá? O que a gente fala? E sempre, nesse momento, a negociação, o bom senso entre as partes é o melhor caminho a seguir, tá? Seja com redução, uma negociação para redução do valor, seja para extensão do prazo, ou até mesmo a forma de pagamento. Interessante falar também, né? Não posso pagar tudo agora no dia 5, posso pagar tudo lá na frente, dia 20, posso pagar no outro mês, pedir um mês de tolerância. São caminhos a seguirem e acho que quem está organizando, os advogados, as imobiliárias, precisam ajudar a construir isso, sem precisar da demanda judicial, né? Eu não ia falar muito de parte de lei, mas temos no Código Civil o artigo 393, nesse tipo de caso, quando não há culpa das partes, não incide sanção, né? A responsabilidade pelo atraso do pagamento, ela não existe. O que difere a locação residencial da comercial? O uso. Na residencial, ainda continua o uso permitido pelo locador, né? Então, o locador está dando o imóvel ainda em uso. Então, eu teria que ter a contraprestação, correto? Mas eu não posso pagar essa contraprestação no momento. O que eu faço? É fazer negociação, como eu falei antes. Em segundo ponto, em vez de entrar com uma ação pedindo uma redução imediata, uma revisão imediata, a gente fazer uma consignação do valor, caso o locador, valor que é possível pagar, certo? Faz a consignação, caso o locador não esteja aberto ao diálogo e a um acordo.
já sabendo que o 393 vai proteger quanto a multa, quanto a juros e quanto a eventual despejo. Você fazendo a consignação dessa parte possível para frente. Eu acho que a condução maior agora é por essa parte da conciliação. Perfeito, muito obrigado, Mandina. Realmente é uma visão que também a gente compartilha aí com você, e que realmente é tudo interconectado, né? Não dá para falar da parte residencial sem da parte comercial, que realmente os comércios acabam e a indústria parando em certos limites, né? Em certos, principalmente a indústria de serviços, né? Acabou parando um pouco. Isso afeta, né, tanto o empresário, tanto os empregados, né, que muitas vezes estão tendo o seu salário reduzido e tudo mais, e impacta todo o sistema, né? O que eu falo, sempre que cada caso é um caso diferente, tem que ser analisado sobre a capacidade econômica. Como eu falei lá no começo, a revisão do contrato de locação, ela é no caso de mercado, análise de mercado, que a gente ainda não chegou nesse ponto porque está tudo muito novo. Porém, você analisar, não estou conseguindo pagar o aluguel, depende de muita prova. Né? Depende da análise dos meios de garantia. Às vezes eu tenho uma caução lá que eu posso utilizar, dado 3 meses de garantia, podemos tirar uma parte dessa caução para cobrir a diferença que eu não estou conseguindo suportar. Eu posso, como eu falei, o prazo, né? O fiador pode vir ajudar, porque ser fiador, infelizmente, para quem escolheu ser fiador, não é só na hora do processo, é nessas horas de dificuldade também, para isso a garantia. Então, os advogados têm que se atentar muito a isso na hora de estruturar. Não deixar de fazer isso por escrito, tá certo? Tudo por escrito direitinho para não ter problema lá na frente. O aditamento, né? Perfeito, Mandina. Rodrigo, então, no caso aí dos reflexos, né, e atualizações da parte de locação comercial, o que você poderia trazer aqui para a gente, se tiver também algum comentário adicional da parte residencial aqui que o Mandina muito bem apresentou para a gente. Não, bacana. Obrigado, Mandina. Como a Mandina disse, né, é diferente a locação comercial e a locação residencial, mas elas também têm pontos em comum. Como a Mandina disse, na comercial a grande diferença é que muitas vezes o comércio não pode abrir. Então ele está faturamento totalmente zerado e a própria utilização daquele bem imóvel está sendo prejudicada, né? A gente tem analisado alguns casos práticos aqui no estado de São Paulo, no Poder Judiciário, sempre dizendo, né, são decisões de primeiro grau, decisões provisórias, que podem ser revistas pelo próprio juiz, por isso que elas são provisórias, podem ser revistas pelo Tribunal de Justiça, ou seja, pelo segundo grau. E o que a gente tem percebido é que, no caso de locação comercial, os juízes têm autorizado a redução do aluguel, mas sempre com essas ressalvas que o Mandina disse. No caso concreto, analisando cada caso, analisando se aquela empresa realmente teve, né, uma queda de faturamento, se ela realmente não consegue pagar com aquele aluguel, porque a ideia do Poder Judiciário, pelo que a gente tem visto, né, da tendência das decisões judiciais, é que essa intervenção do Poder Judiciário só se justifica em casos excepcionais para justamente evitar que aquela empresa quebre, gere desemprego e aprofunde a crise econômica. Então, só atualizando, né, a gente tem mais 2 decisões que saíram hoje aqui no estado de São Paulo. Uma decisão reduzindo em 30% o aluguel de uma locação comercial e um outro caso bastante interessante em que o inquilino, o empresário, né, negociou com o proprietário ofereceu um desconto de 60%, então esse empresário iria pagar 40% do aluguel, e ainda assim ele entrou na justiça para que zerasse totalmente o aluguel. E o juiz, como Mandina disse, né, com essa ideia da negociação, ele indeferiu o pedido dizendo assim, olha, 60% de desconto é suficiente, é razoável, também não é justo que você não pague nada e cause esse prejuízo para o proprietário. Até porque a gente tem que sempre lembrar que existe uma cadeia econômica, né? Então, muitas vezes o proprietário pode depender daquele aluguel para pagar a escola do filho dele, e se não recebe o aluguel, ele também não vai poder pagar a escola do filho, e a escola vai fazer o quê? Ela não vai poder pagar o professor, então isso tem uma série de consequências. Por isso que a gente sempre reitera, né? O ponto mais importante, eu acho que o grande recado tem que ficar é a importância da negociação. Cada caso é um caso, como a gente tem dito, né, existem casos que o proprietário pode esperar receber esse valor no ano que vem, existem casos que o proprietário não pode esperar, porque depende daquele dinheiro, mas o que a gente tem visto de maneira muito clara nas decisões que a gente tem analisado aqui no estado de São Paulo é que
a gente não vê nenhum caso dos juízes aderirem aos extremos, né? Seja para não pagar nada de aluguel, ou seja para pagar 100%. A gente tem visto que decisões nesse sentido são bem raras. Em geral, o juiz tenta encontrar ali alguma porcentagem no meio do caminho, mas sempre, com as suas decisões, sempre reitera a importância da negociação. Então, acho que essa é o grande recado que a gente reitera, né? Uma situação difícil, uma situação excepcional, tem que prevalecer o bom senso e as pessoas chegarem a algum acordo que atenda ali aquela situação, no caso concreto, né? Perfeito, Rodrigo. Muito bom. Eu acho que a gente teve aí uma visão completa dos dois universos. Mandina, franqueando a palavra, você tem algum comentário ainda adicional que você gostaria de fazer antes da gente encerrar? Sim, nós podemos esquecer que o contrato de locação é um contrato, além do valor do aluguel, ele tem prazo, né? As partes, na vontade delas, é um período de uso, de concessão de uso, além do valor do aluguel. Então, por isso que eu acho importante a manutenção do contrato sempre, né? Não pensar num despejo imediato ou alguma coisa nesse sentido. Tem um princípio que rege todos os contratos, que é o princípio da boa-fé objetiva. Acho que essa decisão de um comerciante entrar na justiça para não pagar, quando ainda o locador ainda está aberto a um acordo, ele está ferindo a boa-fé objetiva contratual. Eu acho que tem que observar isso antes de entrar qualquer ação na justiça. Mandina, eu acho que perfeito. Justamente, acho que cada caso é um caso. Eu gostaria só de encerrar dizendo que justamente nós, advogados, estamos aqui para auxiliar tanto nessa fase extrajudicial, para evitar que vire judicial, ou, se for necessário, na fase judicial, né? Então, tem muitas peculiaridades o caso, tem que ser analisado, tem muitos aspectos legais e do caso concreto que precisam ser analisados, né? Então, só reiterando aqui que, efetivamente, somos indispensáveis à administração da justiça e, efetivamente, a gente, enquanto advogados, pode auxiliar muito nesse momento aí da pandemia, de um desequilíbrio econômico, atuando tanto na fase da negociação, quanto, se for infrutífera, infelizmente, né, acionando judicialmente da forma que for preciso. Então, agradeço muito a tua participação aí, Mandina, muito obrigado. Espero poder contar com você aí em outras análises, em outras participações, outras informações que a gente traz aí para os nossos ouvintes aí no canal. Rodrigo, também muito obrigado a vocês, agradeço muito aos dois, então, me despeço dando boa tarde a todos e que todos aí conseguimos fazer chegar a bom termos aí nas negociações com os nossos clientes. Muito obrigado, então. Obrigado, Medina. Até mais. Boa tarde a todos. Obrigado, Paulo, Rodrigo. Obrigado. Boa tarde.